tinha várias lesões líticas ali metastáticas. Então, calota craniana. Um outro exemplo, meninges. Por que meninges? Tem um tumor muito comum, que são os meningiomas. O próprio cérebro. As células da glia fazem os gliomas, tumores propriamente dentro do cérebro. E um outro exemplo, que você vai ter todas as células do cérebro vão acabar tendo a possibilidade de ter um tumor. Por exemplo, a gente não estudou na primeira semana, que o tecido que reveste o próprio ventrículo não chama epêndima? Você pode ter um ependimoma. Então, a anatomia disso é muito abrangente, você pode ter tumores não de qualquer região. Né? Mas o neoplasio que marca esse insidioso. T de trauma, que foi nossa aula da semana passada. O que marca o trauma? Fácil. Primeiro que o trauma tem os estigmas, né? Falando em trauma, vocês entraram, eu vi acho que um ou outro. Teve uma aula que eu dei de TCE logo a seguir da nossa aula aqui. Alguém aqui entrou, pode assistir um pouquinho? Eu lembro que o César estava lá, até brinquei um pouco com ele. Não lembro quem mais estava, mas espero que vocês tenham conseguido entrar, assistido um pouquinho. Depois me dá um oi aí, me diz quem assistiu, tá? Então, os estigmas do trauma. Quais são os estigmas do trauma? O paciente tem uma lesão de couro cabeludo, o paciente tem um guaxinim, o guaxinim que a gente falou na semana passada, eu mostrei lá também, na outra aula. O paciente tem um sinal de Butler, que é quando tem telequimose retromastoide. Então, tem os estigmas do trauma, não é tão difícil. E no trauma, no TCE, o que você também pode ter de neuroanatomia para pensar? Semelhantes, na calota, fraturas. Você pode ter na meninge. Qual a relação da meninge? Ué, o hematoma. O hematoma não é extradural ou subdural? Então, a relação com as meninges. Então, você tem a relação com a dura mater aí, muito importante, né? E dos próprios lobos cerebrais. Por quê? Nas contusões cerebrais, que eu também mostrei semana passada, nas contusões cerebrais é mais comum você ter contusão onde? No frontal e no temporal. Por quê? Porque na base do crânio que você encontra nos lobos cerebrais ali, ó. A base do crânio vai estar o temporal e o frontal. Então, nessa base do crânio, esses acidentes ósseos machucam mais o frontal e o temporal. Então, dos lobos cerebrais mais relacionados no trauma, vai ser o frontal e o temporal. E por último, que na verdade eu não faço isso no treinamento de neuroanatomia, só em mentorias isoladas, que é falar das doenças especialistas, por exemplo, esclerose múltipla, doenças inflamatórias como um todo, miastenia graves, falar de demências. Geralmente, quando a gente faz um treinamento mais geral, a gente pode até falar de estado demencial agudo, estado confusional agudo, delírio, mas falar de demências como um todo, não, já envolve muita coisa de especialista. Por isso que eu coloco que o é muito etc., exceção, especialista. O importante de você, na formação geral, saber, no Código da Vinci aqui, é o VIN-T com T mudo, tá? VIN-T. E no especial hoje, que a gente vai falar um pouquinho mais, esse V aqui de doença vascular. Certo? Até aqui, ok? Tranquilo e calmo. Isso aqui é uma base simples, simplicíssima, na verdade, mas que vai te dar um norte muito grande para ter outros diagnósticos. Lembrando sempre, olha um plus aqui. Lembrando sempre, mas teve um tumor, o fulano teve um tumor que sangrou e descobriu porque sangrou. Peraí, vamos devagar. Se ele teve uma hemorragia cerebral, ele teve um AVC. Foi um AVC hemorrágico. Agora, se o AVC hemorrágico foi devido a uma lesão tumoral, é outra coisa. É uma forma menos comum de se apresentar, mas é possível. Tem tumores que se apresentam quando sangram. O paciente sangra, tem uma cefaleia intensa, tem uma cefaleia atípica, ou tem uma crise convulsiva, aí você faz uma imagem e tem uma hemorragia cerebral, ele teve um AVC hemorrágico. Mas qual foi a etiologia que está por trás? É uma lesão tumoral. Tá? Isso pode acontecer. Então, vamos lá, vamos destrinchar agora o V lá, que é a doença vascular, que é o objetivo de hoje. Falar um pouquinho do que seria isso. Ó. Desenhar para o lado de cá que é melhor. Esse G invertido. Esse G invertido. Aqui é a tenda do cerebelo. Aqui é a superfície lateral do cérebro, tronco, tenda do cerebelo. Tenda do cerebelo. Então, já estou te contando que isso aqui é supratentorial, isso aqui é infratentorial, certo? O que acontece? A gente tem lá embaixo, eu vou botar aqui até desenho de criança de 5 anos, que é o que eu acho que as pessoas, se aprende assim, qualquer pessoa aprende e repassa, que é a melhor forma de aprender.
Não vou desenhar arco aórtico, nada disso não, é só esquemático. Quando você tem um coração que você emerge do arco aórtico, a carótida comum chega no momento que ela vai se bifurcar em carótida interna e carótida externa. A carótida interna, ela vai nutrir a circulação, a carótida interna que é componente da circulação anterior, as carótidas são circulação anterior, eu já vou mostrar quem faz a posterior. A carótida que é circulação anterior, ela vai vascularizar quase tudo do supratentorial, quase que tudo o supratentorial. A carótida interna, então você vai ter a bifurcação de carótida interna e carótida externa. A carótida externa, que é a ACE que a gente coloca, ela vai para pele. E a ACI, que é a artéria carótida interna, ela vai para, que é a circulação anterior, vai para a supratentorial, basicamente. A ACI continua, e quando ela vai até lá em cima, ela tem uma bifurcação, que é o que marca ela, que ela bifurca em uma artéria menor e uma artéria bem mais calibrosa. Nessa bifurcação, o que acontece? A artéria calibrosa se chama artéria cerebral média. E a artéria menos calibrosa, ela se chama artéria cerebral anterior. A artéria cerebral média, ela vai vir aqui, ó, e nutrir, ó, toda essa superfície lateral. E grande parte da parte profunda, que eu vou fazer um outro esquema aqui para você entender, se eu pudesse pegar esse mesmo cérebro e cortar aqui, ó. Para não ficar difícil. Esse mesmo cérebro e cortar aqui. Aqui, ó. Esse mesmo cérebro cortar aqui. Ela vai vascularizar toda essa parte aqui do meio e também vai mandar pequenos ramos que vão vascularizar as estruturas mais internas aqui, que são os núcleos da base, tá? Núcleos da base. Em especial, existem outras estruturas, mas em especial os núcleos da base. Então vamos lá. O que acontece aqui que eu quero que vocês entendam? Um AVC isquêmico acontece por quê? Um AVC isquêmico tem uma obstrução arterial. O termo já diz isso. Por que é mais comum você acontecer na artéria cerebral média? Você tem uma causa que é muito comum, que é um trombo intracavitário, que é um coágulo. O paciente tem uma arritmia e ele forma um trombo aqui, um coágulo. Ou você tem uma placa ateromatosa aqui na carótida, nem um exemplo. Quando isso se desprende e vai acender aqui na carótida, ela primeiro acende, ela já tem um primeiro dilema, vou para a CI ou vou para a CE? A tendência natural é ir para a CI. Primeiro que ela é mais calibrosa, segundo que a resistência é menor. Então já tende a ir para a CI. E quando ela chega aqui, ela tem um segundo dilema, para onde eu vou? Você é um trombo, você tem uma avenida larga aberta e você tem um caminhozinho estreito. Você não tem dúvida, o caminho que você escolhe é o caminho mais fácil. Por isso que essa oclusão da artéria cerebral média ou dos ramos da artéria cerebral média é mais frequente. Então, o AVC isquêmico acontece muito mais na artéria cerebral média porque o fluxo já direciona para que você oclua a artéria cerebral média no ramo menor. E quando você correlaciona a neuroanatomia que a gente estudou com isso aqui, fica fácil. Não é aqui, quando você estudou superfície lateral, que a gente botou na imersão, botei no aula extra, está lá no treinamento que não começou, você vai ter o giro motor, o giro sensitivo, a área motora da fala, a área sensitiva da fala. Por isso que as manifestações de um AVC de circulação anterior ou um AVC de supratentorial dá uma hemiparesia, que é um lado mais fraco, que dá uma afasia motora. Eu não espero tanto isso na circulação posterior. A circulação posterior me dá outras coisas, tá? Por exemplo, quando eu tenho uma AVC na circulação posterior, já não é artéria carótida, a circulação posterior é nutrida por outra artéria, que é a vertebral, formando com outra vertebral, que elas juntam, formam a basilar, né? Formam a basilar. Então, o sistema vértebro-basilar, a basilar vira uma artéria só. Esse aqui ficou ruim, que a basilar vai anterior aqui, mas é só um esquema. O sistema vértebro-basilar vai vascularizar a circulação posterior. Então, quando você tem um AVC nessa região vértebro-basilar, você tem uma sintomatologia um pouco mais minuciosa. Por quê? Na imersão eu falei um pouco, também está no treinamento. Os nervos cranianos estão aonde? Saem do tronco. Os núcleos do nervo craniano.
Então, o que marca muito